Povo de Deus, boa noite e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Passando aqui para deixar uma reflexão que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz que Jesus ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia a multidão e os discípulos que sempre estavam com Jesus. E quando Jesus se aproximou daquela cidade, ia vindo um enterro, o filho único de uma viúva. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele se comoveu, ele se compadeceu da dor daquela mulher. Ele toca num caixão e diz para parar e fala para aquela mulher: não chore. Veja bem, ele antes de tocar no caixão, ele disse para aquela mulher: não chore. Jesus viu aquela mulher, se compadeceu dela e disse: não chore. Logo em seguida ele toca no caixão. As pessoas que levavam aquele defunto, eles param. Jesus toca no caixão e fala: jovem, eu lhe digo, levante-se. Irmãos, essa é uma palavra bastante forte. E se nós formos analisar a palavra do Senhor, e se nós formos de igual modo ver que esse foi alguns dos versículos, alguns dos milagres, o qual Jesus ele fez sem alguém pedir. A gente vê que o cego Bartimeu ele clamava. A gente vê que a mulher do fluxo de sangue ela enfrentou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. A gente vê que Jairo foi até ele, vê que Zaqueu subiu numa árvore. Cada uma das pessoas fizeram alguma coisa. Mas a palavra do Senhor nos diz claramente nesses versículos que o Senhor ele se compadeceu. E o compadecer de Jesus é algo tão forte que ele primeiramente fala para aquela mãe: não chore. Imagina uma mulher que já passou pela perda do seu esposo e está vendo o teu único filho ser enterrado. E chegar uma pessoa e falar assim: não chore. Uma pessoa que estava cercada com uma multidão. E o que eu acho mais interessante na palavra do Senhor é que quando Jesus ele faz esse milagre de pegar um filho e entrega para a mãe, eu gostaria de fazer uma comparação nos dias de hoje. Quantas mães têm enterrado seus filhos, não fisicamente, mas espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente? Quantas mães têm perdido a luta dos seus filhos para as drogas, para o crime? Quantas mães têm chorado desesperadamente, igual aquela viúva? Quantas mães, quantas mulheres que são viúvas de maridos vivos, porque o seu esposo talvez esteja largado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no vício dos jogos. E ela enfrenta a dor de ter um filho, já é viúva de marido vivo e vai enterrando os seus filhos porque não tem força para lutar por um nem por outro, e ela acaba enterrando seus filhos. Quantas mães você conhece que têm enfrentado situações como essa que eu acabei de falar para vocês? Quantas mulheres têm chorado desesperadamente, não num caixão físico, mas num caixão espiritual, emocional? Quantas mães têm passado por esse desespero? E o que me faz
me emocionar é que Jesus ele ia chegando naquela cidade e ele se depara com essa cena. O que eu quero dizer para você, mãe, para você, esposa, para você, filho, filha, que Jesus ele está chegando. Ele não vai, ele já chegou. Mas ele teve um encontro com aquela mulher, com aquele velório. Jesus ele é vida em meio à morte. Jesus é transformação em meio ao caos. Jesus é o riso em meio à dor, às lágrimas, ao sofrimento. O que eu quero dizer a você é que Jesus ele já chegou. E é necessário que você tenha um encontro com Jesus. É necessário que você se derrame na presença daquele que pode fazer um milagre pela tua vida, pela tua família. É necessário que aquela mulher ela não pediu para Jesus nada, mas a dor dela era tamanha, a dor dela era tão grande que Jesus ele se compadeceu. E ele se compadece da minha e da tua dor. Ele se compadece da minha e da tua dificuldade. Ele se compadece. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que é que nos vai trazer felicidade, o que nos vai trazer vida, o que vai nos dar alegria, o que vai nos dar ânimo. Aquela mulher ela teve uma oportunidade única. Ela teve o seu filho restaurado à vida. E eu quero dizer a você que se você tiver um encontro verdadeiramente com Jesus, Ele vai transformar a sua vida, a situação da tua família. Ele vai transformar a dor, o choro, as lágrimas. Ele vai transformar essa ansiedade, essa tristeza, essa depressão. Ele transforma. Ele transforma situações, a qual aquela que nós não conseguimos enxergar, aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos expressar, porque há dores que nós não conseguimos expressar, há sentimentos que palavras não conseguem chegar ao máximo daquilo que nós estamos, ou perto daquilo que nós estamos sentindo. Existem coisas, situações pelos quais nós passamos que não existem palavras. Da mesma forma quando nós falamos que Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele é perfeito, Ele é amor. Por mais que nós tentamos qualificar Deus, nenhuma dessas palavras chega próximo daquilo que Deus é nas nossas vidas. E eu estou aqui neste dia, nesta noite, para dizer a você, assim como aquela mãe foi desesperada para enterrar o teu filho, se desespere e se encontre com Jesus e peça: Jesus, passa na minha casa. Jesus, passa na minha casa. Jesus, faça mudança na minha vida. Transforma. Vá lá. A casa ela é tua. A estrutura é tua. A minha família é tua. Porque foi o Senhor que me deu. Não se conforme, mães. Não se conforme, filhos. Não se conforme com essa situação. Pois existe um que pode transformar tudo. Que pode transformar o caos. Que pode transformar o choro, as lágrimas,
a tristeza, a depressão. Ele pode transformar toda a situação. Ele pode transformar a doença em saúde. Ele transforma vidas. E Ele transforma, e Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer reescrever a tua história. Se até hoje a tua história foi de lágrimas, de choro e de sofrimento, o Senhor Jesus, Ele quer reescrever a tua história e colocar na tua história que você é mais do que vencedor, que você é vitorioso, vitoriosa, que você teve um encontro e a tua vida foi transformada através desse encontro. Peça ao Senhor Jesus para trazer vida à tua família. Peça ao Senhor Jesus para passar na tua casa. Peça ao Senhor Jesus, vem na minha vida, na minha casa, mexa na minha estrutura, mas não me deixes ficar sem você, Jesus. Que Deus possa lhe abençoar e que o Espírito Santo venha completar nos teus corações aquilo que eu não completei. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém?